boas-vindas a todos nessa oportunidade que estarão nos acompanhando em mais uma prosa cristã com o tema ansiedade, um tema de grande importância. E nós queremos com muita alegria dar as boas-vindas a irmã Sueli Malheiros, de São Paulo, casada com o pastor Alexandre Malheiro, que dispensa a apresentação. Para nós, são como irmãos, né? Dá para dizer, não só irmão em Cristo, mas quase irmão carnal, né? O Alexandre e a Sueli são meus irmãos adotivos ainda. Então, é muita alegria muito grande ter conosco novamente. Eles congregam em São Paulo, na congregação Moema, com o pastor Elias José, grande amigo nosso, ao qual nós queremos transmitir o nosso abraço nessa oportunidade. Então, queremos dizer, seja bem-vindo a mais uma prosa cristã, irmã Sueli Malheiros. Obrigada, irmã Ledo. É um prazer estar aqui cooperando contigo nesse trabalho. É uma alegria mesmo. Ainda mais falando sobre esse tema, né? Um tema muito importante. E, ao mesmo tempo, polêmico. A gente não gosta muito de questionar algumas coisas, né? Não, mas é interessante. Realmente é um tema que eu tenho certeza que vai falar em muitos corações, aí vai tocar na vida de muitas pessoas aí. Falar sobre ansiedade. Acho que ninguém tem ansiedade, né, irmão Sérgio? São poucas pessoas que têm ansiedade. Todo mundo é muito tranquilo, é muito sereno. Só que não. Será que não? Todo mundo é tranquilo, sim, né? Nós queremos, então, começar aqui. Eu quero dizer para os irmãos que estão assistindo, os amigos, quando eu convido alguém para participar conosco, eu dou o tema. E sempre a pessoa me manda sempre o esboço do que vai falar. Aí nós colocamos que a irmã Sueli não é diferente, ela mandou aqui para nós o esboço, vamos lendo as partes que nós vamos questionando aqui. E ela começou a colocar assim, nós vamos por partes. Quarentena não é tempo livre, é tempo tomado. Queremos ter as nossas vidas de volta. O que poderíamos colocar nesse ponto, principalmente aqui, para iniciar essa nossa prosa cristã nessa oportunidade? Primeiro, quero cumprimentar todos os irmãos que estão aí ouvindo a gente nessa noite. A paz do Senhor para todos vocês, meus irmãos. E eu acho que, ainda mais diante desse tema que nós vamos falar hoje, nós desejarmos a paz do Senhor para os nossos irmãos é mais relevante ainda, né? Falando de paz. Então, meus irmãos, é uma alegria estar aqui. Eu iniciei o esboço mandando para o Ledo essa frase. Então, quarentena não é tempo livre, é um tempo tomado. Não tem como falar sobre ansiedade, a gente não falar sobre esse contexto que nós estamos vivendo agora, pandemia, né? A pandemia. E quantos de nós, no início dessa quarentena, não pensamos assim, vou pôr minhas leituras em dia, eu vou arrumar o meu roupeiro, eu vou fazer aquelas coisas que eu não conseguia fazer antes, eu vou fazer agora. E aí a gente se dá conta que com o passar de todos esses meses, na verdade a gente não conseguiu fazer isso, né? Por quê? Porque a quarentena não foi um tempo livre, né? Não foram dias de folga em casa, bem pelo contrário. Foram dias de aflição, foram dias de incertezas, foram dias de muito trabalho. Conheço várias pessoas que trabalharam muito mais na quarentena do que trabalhavam antes. Sim. Então, as famílias dentro de casa, toda a família dentro de casa demanda bastante trabalho também. Então, foi um tempo, a gente achou que era um tempo de folga, muitos acharam, mas não. Na verdade, foi um tempo tomado de nós, foi arrancado de nós, foi roubado de nós. É o que a gente diz assim, puxaram o nosso tapete, Ledo. Puxaram o nosso tapete, nos desestruturaram.
Agora a gente quer o nosso tempo, nós queremos nossa vida de volta. Sem dúvida alguma. E eu levantei a curiosidade, Mansueli, hoje à tarde, quando você colocou uma outra frase aqui, mandei pergunta para alguns que estão nos assistindo, sobre as duas coisas que não podem ser encaradas. E eu não respondi. deixei essa pergunta, me chamou muita atenção e eu fiquei a tarde toda meditando, realmente é muito importante. Há duas coisas que o ser humano não pode encarar. O que Exato. seriam essas duas coisas aí? Matar a curiosidade de muitos que estão ansiosos, querendo saber o que é essas duas coisas que não se pode encarar em momento algum. É. A gente não pode, a gente não gosta de encarar, né? Uma das coisas é o sol. O sol, a gente não pode encarar o sol. Quem é aqui que pode encarar o sol? A não ser que tenha um equipamento específico para isso. E Sim. outra coisa que a gente não pode encarar, e a gente não quer encarar, mas a gente está encarando bastante, e eu até coloquei aqui no esboço que nós estamos olhando dentro dos olhos dela agora, que é a morte. Realmente. Né? É a morte, Ledo. Nós não conseguimos encarar ela. Na verdade, a gente não quer nem falar sobre ela. Há uns dias atrás a gente fez uma live aqui sobre luto, né? Sobre perda, sobre luto. Correto. Então, existe um certo tabu até em falar sobre a morte. Quando a gente vai falar com alguém, Ledo, que pensa sobre a morte, que fica pensando no seu fim, eu penso, como será que eu vou morrer? A pessoa já logo diz, para de falar bobagem. Para que ficar falando sobre isso? Ai, eu não quero ver. Ai, nem me fala sobre isso. Alguns até dizem, chega, tá todo arrepiado, não fala. Porque as pessoas têm medo de falar sobre a morte. Só que agora, nesse período que nós estamos atravessando, eu coloquei como uma forma, claro, assim, não é que isso esteja acontecendo de fato, mas a gente tem que olhar nos olhos dela agora. Porque é um perigo iminente, é um inimigo invisível que está nos atacando. São pessoas queridas nossas que estão sendo atingidas, são pessoas queridas nossas que estão partindo. Então, este assunto que era um tabu, este assunto que as pessoas fugiam, não queriam falar sobre, agora é o que mais se fala, né, Lê? Se fala muito sobre perda, sobre luto, sobre morte, e não tem, eu acredito que não tenha quem não tenha refletido já sobre. Ou seja, pelo medo de adquirir a enfermidade, ou porque alguém já adquiriu, já foi curado, ou partiu deste mundo. Então, essas são as duas coisas, Ledo, que a gente não consegue encarar e a gente não quer, né? Realmente, a questão da morte é bem colocado, porque nunca se viu tanta notícia de pessoas próximas e tão rapidamente, né, irmã Sueli? Que esse é um outro ponto também, que nós vimos pessoas que estavam ativos, inclusive na rede social, que estavam ativos, estavam fazendo trabalho a maneira que nós estamos desenvolvendo e que não estão mais entre nós. E Exato. partiram simplesmente, ó, foi muito rápido que eles acabaram partindo e é um assunto então que precisamos realmente falar e encarar, e as pessoas não querem realmente encarar essa situação que é tão real e está tão presente em nosso meio, né? Exatamente. A morte, Ledo. Eu falo sempre assim, a morte faz parte da vida. Sim, Então, a gente precisa falar sobre. E as pessoas. E se a gente falasse mais sobre isso, Ledo? Se a gente conversasse mais sobre os nossos anseios, e aqui a gente já entra com a questão da ansiedade também. sim, Se a gente conversasse mais sobre isso, nós ficaríamos mais tranquilos. Existem pessoas cristãos, salvos em Jesus Cristo, que eles têm medo de falar, eles não querem falar, eles têm ansiedade quando vão falar sobre morte, eles demonstram ansiedade quando vão falar sobre morte. Aí diz, mas irmão, mas tu vai para o céu se partir daqui, ok, mas e a morte, como que vai ser?
Isso aí é um dos grandes anseios da humanidade hoje. Se sabe, né, que nós esperamos o arrebatamento. Mas se o Sim, arrebatamento não acontecer até nós partirmos desse mundo, nós teremos que enfrentar a morte, a partida deste mundo. E a gente precisa falar sobre isso para amenizar os anseios das pessoas também nesse sentido, né? correto. Para nós saber como lidar e como nós expressar e passar por esse momento que é complicado, sem dúvida alguma, e ninguém quer encarar, né? Ninguém quer passar por esse momento. E nem colocou crise, desarrumação interna, crise psicológica. Aí vai entrar nesse momento e colocou. O momento é de cuidado. Tá? O momento é de cuidado, derivado do medo. Uhum. Medo faz olhar para o problema. O medo é bom, mas não pode paralisar a pessoa. A tristeza nos faz compreender o problema, que é uma outra situação. A crise de desarrumação interna, que seria Exatamente. esse ponto aqui? Uhum. Exatamente. O que é a crise? Nós estamos numa estabilidade, tá? Estamos estáveis, estamos tranquilos, estamos vivendo nossa vida, né? Todos têm os seus problemas, todos têm suas vitórias, ok. Mas, de repente, se instaura uma crise na vida da gente. Dificuldade todos temos. O que é uma crise? Uma crise é algo inesperado que aparece repentinamente e que ela vem desarrumando a vida da gente. Então a gente tem uma vida arrumadinha. Tá? Tem alguns problemas? Tem. O Ledo acorda de manhã cedo, toma seu café. Não, chimarrão, né, Ledo? Toma seu chimarrão, toma um café, pega o seu carro, vai para o trabalho, pega trânsito, aquela coisa toda. Ok, o Ledo tem sua vida arrumadinha. De repente, vem uma crise. E quem é que nunca passou por crise? Que desestrutura, gente. Então, eu vou trazer de novo aquela frase de antes. Puxaram o nosso tapete. Puxaram o nosso tapete, desestruturaram tudo, me desestruturaram toda. Então, aqui eu coloquei uma desarrumação interna. A Sim. crise é algo que desestrutura internamente, me deixa desequilibrada internamente, psiquicamente, emocionalmente, psicologicamente. Eu fico desestruturada, desarrumada. Então, é aquela coisa, saiu totalmente fora do planejado, né? E aí vem essa crise psicológica que vem, então, trazendo anseios, muitos anseios, que vem trazendo medos. A crise, ela faz isso, ela traz medo. Ela, como a gente tinha, assim, tudo estruturado, como eu disse antes, a gente já sabia o que ia acontecer daqui a pouco, a gente já sabia o que ia acontecer amanhã por causa da estrutura que a gente tinha, né? Sim. Sobre aquela rotina cotidiana, mas de repente vem essa crise, desestrutura tudo aí, vem a ansiedade junto, vem as E crises nessa, emocionais, os medos. e nessa crise, né, nessa situação que vem do medo, também vem a incerteza, né, Marcelo? Porque, como colocou, está todo organizado. A crise chegou e, além de trazer o medo, traz incerteza porque não sabe como é que vai ser o amanhã. Exatamente, exatamente. E por mais que nós, principalmente aqueles que são cristãos, aqueles que são cristãos, gente, nós temos nossa vida em Deus. Sim. É Ele quem guia nossos passos? Sim. Sim. Ele está no controle de tudo? Sim, ele está no controle de tudo. Mas, mas nós somos humanos. E, na verdade, essa estrutura toda, essa coisa que não perde o controle de nada, que é Deus, é Deus. Nós, seres humanos, nós perdemos o controle. Perdemos o controle Sim. emocional, nós perdemos o controle do nosso cotidiano, da nossa vida, nós nos iramos, nós nos entristecemos, acontece tantas coisas conosco. Então, é, quem não tem isso é só Deus.
E isso bem acontece na nossa vida, né? Nos desestruturando totalmente, nos desequilibrando totalmente. E aí eu coloquei aqui o medo, um momento em são de crise, ele vem com um medo, o medo vem acompanhado, né? Aliás, a ansiedade, ela é da família do medo, tá? Sim. E só que com esse medo vem um cuidado, e é o que nós estamos vivendo hoje, tá? Vem um cuidado, mas esse cuidado, Ledo, ele vem de um cuidado derivado deste medo. E o medo, ele é fundamental. Nós precisamos ter medo. É algo que Deus colocou em nossas vidas, porque se nós não tivéssemos medo, nós colocaríamos a nossa vida em risco. Correto. Deus nos deu medo, Ledo, para Sim, a gente cuidar de nós mesmos, para nós não ficarmos colocando nossas vidas em risco. sim. Então, isso vem de Deus. O medo tem dois E lados. O medo vai ter os dois lados, o lado positivo e o lado negativo, né? Que aí tem que o vem a lado. questão. Isso que tu leu agora há pouco, né? Que tu disse, mas o medo não pode paralisar a pessoa. Deus deu um medo para gente, um medo para quê? Para nós salvarmos a nossa vida, né? Sim, sim, Mas o medo não pode nos paralisar. É igual a tristeza, Ledo. A tristeza, ela é bom. Então, 2 Coríntios diz que a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento. Deus dá umas correto. tristezas para a gente, são necessárias. Mas a tristeza que paralisa, ela já é uma patologia. O medo que paralisa já é uma patologia, Ledo. Entende? O medo é necessário porque quando nós estamos com medo de algo, vamos fazer uma comparação assim, bem simplória, tá? Tem um cachorro bravo. Eu tenho medo de cachorro. Esse medo vai fazer com que eu olhe para os cachorros, com que eu me cuide diante desses cachorros, tá? Então, assim, o medo faz com que eu olhe, faz com que eu conheça o problema, faz com que eu procure compreender o problema. Só Sim. que eu preciso compreender e não ficar paralisada. Aí é o problema. Aí é um problema mesmo. O medo que paralisa a pessoa. E os irmãos colocaram aqui, né? Tem o medo que é em excesso. O irmão Renato Gonçalves colocou medo em excesso, isso atrapalha realmente, e daí a pessoa paralisa, que está paralisada, não consegue tomar uma atitude, não consegue sair daquela situação que chegou ali, que o medo paralisou, e quando o medo paralisa, a pessoa fica sem ação e sem reação também, né? E isso é o grande problema. Exatamente. A semana retrasada, irmã Suerno, eu creio que assistiu sim, junto com o pastor Alexandre, com o pastor Jacques Capelletti, que ele falou, ele trouxe uma definição de ansiedade. Ele disse que ansiedade é a pessoa sofrer ou sentir a dor antes do corte. E dentro da psicologia, trouxe que vai ser, que define a ansiedade. Ele colocou aqui a definição de ansiedade. O estresse do momento que estamos vendo pode ser um gatilho para desencadear patologias psicológicas ou psiquiátricas ou agravar os quadros já existentes. Uhum. Exatamente. O que acontece? Essa época de pandemia, Ledo, como nós falamos agora, eu falei agora há pouco. A ansiedade é da família do medo, tá? Sim, Então, deriva uma da outra, né? Então, o que correto. acontece? Agora, essa época de pandemia, as pessoas sentiram ou sentem, estão sentindo ainda muito mais medo, né? Um maior medo do que sentiam antes. Medo Sim, de serem contagiadas, medo de que um amigo, a família, alguém seja contaminado, medo de perder alguém. E também, além disso, esse fato de nós termos que ficar reclusos dentro do nosso lar.
né? Quando saímos de casa, precisamos ter cuidados triplicados do que tínhamos antes. Hoje em dia, se tu der uma tossida, tá lá na padaria comprando pão e dá uma tossida lá, a pessoa já te olha de canto de olho, né? Já tem aquele medo da outra pessoa. Nós também temos em pessoas que foi comprovado, fizeram um exame, ok, positivou, tá, para o Covid, aí passaram a sofrer preconceitos. Isso também agravou algumas patologias já existentes. Então, é um quadro complexo que nós estamos vivendo agora. E aí existem pessoas que elas já eram predispostas a algum tipo de patologia, tá? Uma ansiedade, depressão, toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, bipolaridade, que são uns quadros psiquiátricos, né? Então a pessoa já tinha essa predisposição e durante a quarentena foi um gatilho. Diante de tanta pressão, de tantas incertezas, de tanto medo, foi um gatilho que disparou. E a pessoa disse, mas eu não tinha e agora eu tenho. E algumas pessoas que já tinham algum tipo de patologia acabou se agravando nesse momento. E eu coloquei até aqui, para a gente poder entender, já que nós estamos falando sobre ansiedade, para a gente conseguir diferenciar, né? A ansiedade normal. A ansiedade, gente, todos nós temos ansiedade. Quem é que nunca teve uma ansiedade? Eu, por exemplo, antes da gente iniciar aqui a live, eu estava ansiosa. Eu estava ansiosa, né? Eu já sou assim, já que é para fazer, vamos fazer de uma vez então. Então, assim, tá faltando 15 minutos, 10 minutos, vamos começar esse negócio de uma vez, né? E isso é uma ansiedade. Uma criança, quando sabe que vai ganhar um presente, ela fica ansiosa. Quando a gente vai fazer uma viagem, vai ver uma família que faz tempo que não vê, tem uma certa ansiedade. A pessoa nunca viajou de avião, Ledo. Aí, primeira vez que vai viajar de avião, é uma ansiedade com alegria, né? Vai fazer um exame que nunca fez. Tá com um certo medinho, dá uma ansiedade? Sim, todo mundo tem ansiedade. Mas aí, como é que eu vou saber se é uma ansiedade normal ou se é uma ansiedade já para patologia? Já está ali limítrofe, está entre o normal e está entre o patológico. Como é que eu vou saber que eu estou nesse estado? A ansiedade normal, Ledo, ela não causa sofrimento intenso para a pessoa. Ela não causa angústia à pessoa, sabe? Quando quer saber se uma pessoa tem ansiedade, seja ela transtorno de ansiedade agudo, que nós vamos falar depois, ou transtorno de ansiedade generalizado, é assim, pergunta para essa pessoa. Ledo, um dia se alguém vier te falar que tem ansiedade, mas não sei se é patologia, se é normal, pergunta assim, tu gostaria de ter menos ansiedade? Aí observa a pessoa. Se a pessoa disser, ai, como eu queria ter menos ansiedade, eu ia sofrer menos. Aí eu não gosto, me causa sofrimento, assim, eu queria muito ter menos ansiedade. Aí, percebendo pela fala da pessoa e pela expressão da pessoa, a gente já vê que é uma ansiedade que já causa sofrimento, Ledo. Sim. Então, não é uma coisa assim esporádica por causa de alguma situação específica. Aí já é preciso ficar de olho. Nessa questão da ansiedade normal, Sueli, é a questão também que a ansiedade, como bem colocou ali na questão da viagem, ou de fazer um exame, alguma coisa, é a questão também, a ansiedade vai trazer a questão da adrenalina. O ser humano precisa ter esse composto que vai dar a emoção naquele momento, até porque nesse tipo de ansiedade gera uma certa emoção também, uma expectativa, né? Essa ansiedade de lado, tanto, como colocou, de uma viagem sair. Eu já aconteceu comigo
Já aconteceu várias vezes e estava programado para viajar de madrugada, praticamente não dormia à noite muitas vezes. E eu e a Geni, muitas vezes. Eu lembro que nós estávamos, que logo nós viemos para Alvorada, nós queríamos para Santa Rosa. Vamos poder viajar amanhã. Ok, nós vamos dormir, mas era 2, 3 horas da manhã, você não dormia. Tava aquela ansiedade porque ia viajar, ia É, sair, né? Então dá essa expectativa, mas essa aí é uma questão que traz uma adrenalina é uma sensação boa também, né? Tem que ter esse ponto desse tipo de ansiedade, né? é. O meu colega aqui, o Leandro, ele colocou, eu fazer questão daqui a pouco, eu não consigo ler o que os irmãos estão colocando aqui, os amigos. O Leandro Vasconcelos, que é meu colega de trabalho, ele colocou: o isolamento agravou ainda mais as pessoas que sofrem desse mal. Confere com essa colocação dele, Sérgio. Com certeza. Aí tem uma questão assim, Ledo. É, quem tem ansiedade generalizada, ansiedade aguda, se agravou bastante, tá? Mas existe tipo de ansiedade, Ledo. Por exemplo, eu até coloquei ali, se der tempo, a gente falava sobre, mas aqui o seu colega colocou esse comentário, vamos falar sobre rapidinho. Uma pessoa, por exemplo, que ela tem fobia social, ou são os tímidos sociais que a gente chama, ou então aqueles que sofrem de agorafobia. A pandemia foi ótimo para eles. Né? Os tímidos sociais são aquelas pessoas que eles têm dificuldade de ter relacionamento. Para eles ir, vamos voltar para a padaria? Para ele ir lá na padaria comprar pão é muito difícil, porque ele vai ter que cumprimentar as pessoas, ele vai ter que se expressar, ele vai. No trabalho ele é mais tímido, e tudo ele é mais tímido. Então, assim, é mais fácil para essas pessoas elas se relacionarem de uma forma remota, online, via mensagens e tudo, do que pessoalmente. Então, para Sim, essas pessoas, a pandemia foi ok, porque eles não precisam sair na rua. E aí tem aquelas pessoas que sofrem da agorafobia, que é uma fobia específica, né? Até um tanto complexa para conseguir diagnosticar. Que é assim, a pessoa ela precisa, em todo lugar que ela estiver, ela precisa ver uma saída. Ela pode estar numa rua lotada e ela daqui a pouco despertar fobia e ela pensa para onde que eu vou correr, se esse pessoal sair daqui correndo, eles vão passar por cima de mim, para onde que eu vou fugir, eu não sei para onde fugir. Ou então a pessoa está dentro de um shopping e para ela estar dentro desse shopping é terrível, quem tem agorafobia é assim. Ele precisa estar sempre vendo uma saída. Aí se ele está dentro, ele pode estar passando mal, ele está dentro do hospital, ele precisa estar vendo a saída. sim. Então, esse tipo de pessoa é melhor o recôndito do lar. Lá eles estão seguros. Agora, quem sofre outros tipos de fobia, de ansiedade, como o seu colega bem colocou, piorou dentro de casa, por causa dos medos mesmo, sabe? Desses Sim. anseios, dessas incertezas. Com certeza piorou. Que a pessoa não tem, não, ela fica fechada no mundo e não consegue ver muitas vezes o que está acontecendo, ou está apenas ouvindo e lendo notícias, e daí entra o desespero e a tristeza toma conta, e a ansiedade daí vai tornar-se um mal muito, muito sério. Nós já conversamos aqui na live passada essa questão aqui, né? Que vai ocorrer nessa questão da pandemia, que os resultados vão começar a surgir daqui para frente. A questão psicológica, e muitas pessoas vão sofrer danos psicológicos por causa dessa situação que estão vivendo agora, nesses momentos aí, né? Ledo, eu vou te dizer, eu atendi paciente, abrindo parênteses aqui, eu atendi paciente que agora durante a pandemia fez um canal no YouTube e tá bombando no YouTube com seus vídeos. Mas eu também atendi pessoas que tentaram suicídio, que começaram a se automutilar, pessoas com casos assim bem sérios. Sim, Que então, quer dizer, essas pessoas já tinham uma predisposição, sabe, Ledo? E aí o que sim, aconteceu com a pandemia? Aí veio o tal do gatilho.
e aí aquela angústia que a pessoa sentia no seu interior, a desarrumação interior, Correto. aquele sofrimento interior que veio daquela incerteza, aquela angústia, o que a pessoa começou a fazer? A pessoa começou, ou as pessoas começaram o quê? Se cortar como uma forma de escoamento daquela angústia. O que eles relatam é o seguinte: enquanto escoa o sangue, está escoando, é como se estivesse escoando a angústia que eu tenho dentro de mim. Enquanto eu me corto, que eu sinto a dor no meu braço, na minha coxa, na virilha, na barriga, eu esqueço da minha angústia interior. Eu esqueço por uns momentos da minha aflição, do meu sofrimento interior. Então, muitos desses casos se agravaram. Leda, imagina como vai ser depois. Pois é, olha só, você que está nos assistindo agora, está ao vivo, participando conosco desse momento, são relatos reais. Não são histórias, não são contos, são coisas que aconteceram agora nos últimos dias aí. Então, para ver a situação que nós estamos vendo, é um tema muito importante, essa questão da ansiedade, e que nós estamos muitas vezes ignorando, porque o corpo ele dá sinal de alerta, né, Sueli? Nessa questão, quando a pessoa está com esse problema e que não preste atenção, que não se dá por conta da situação que está, corre um sério risco de quando a pessoa menos observar, porque você colocou, trouxe essa preocupação que já vinha, quem sabe, meio cambaleando, mas conforme o mundo estava andando, a sua rotina estava seguindo dentro daquilo que ele colocou, estava passando sem dar muita atenção, não foi muito agravante, mas no momento em que deu essa crise, essa situação, as coisas mudaram e veio, aflorou essa dificuldade, né? E daí que entra o problema das pessoas chegarem nesse ponto aí, como se colocou aí, né? Uhum. Exatamente. Exatamente. Ledo, a ansiedade, o que a gente chama de... A ansiedade é a palavra ônibus. É até uma expressão, assim, até um pouquinho engraçadinha, né? Palavra ônibus por quê? Porque cabe muita coisa dentro da ansiedade. Entende? Então, os gatilhos são variados, os sintomas são variados, sabe? Então, assim, a ansiedade, Leda, ela é definida como o quê? É uma vivência emocional do universo do medo. Ok, já falamos sobre isso, tá? Sim. Aí, ela é uma ansiedade que ela é direcionada ao futuro, com sintomas que podem ser físicos, podem ser psíquicos e, consequentemente, comportamentais. Então, assim, o que cabe dentro da ansiedade? Cabe inquietação, medo, agitação, preocupação, sintoma físico a gente já falou, tristeza, síndrome do pensamento acelerado, que isso aí quem falou a primeira vez quem definiu foi o Augusto Cury, né? Quem gosta de ler o Augusto Cury pode ler sobre isso, né? Sobre a síndrome do pensamento acelerado, que é típico da ansiedade. Então, a ansiedade é algo, Ledo, que ela vem carregado de um monte de coisa. E tu falou agora há pouco sobre a adrenalina. A adrenalina, ela também... Olha como Deus, ele é sábio, né? Deus é sábio. Algum ser humano é sábio. Deus, ele é a própria sabedoria. Então, não é que ele tem sabedoria, ele é a sabedoria. É dele que vem toda a sabedoria. Mas olha só, Lê, do que ele fez. Deus fez o seguinte. Quando a gente tem uma ansiedade, que nem tu disse, produz uma adrenalina, tá? E é boa essa adrenalina, ok. O medo, Ledo, ele provoca adrenalina também. E olha só como Deus faz. Quando nós estamos com medo, a corrente, a circulação sanguínea maior do nosso corpo vai para as extremidades do nosso corpo. Mãos e pés, pernas. Então, assim, quando uma pessoa está, por exemplo, outra situação, tá... Não, vamos continuar com medo para não confundir os irmãos, senão nós vamos ficar abrindo leque aqui, vai ficar ruim o negócio. Mas a pessoa está com medo. De duas, uma. Ou ela vai usar
a extremidade dos pés, né? A circulação sanguínea dos pés e vai correr o máximo que ela puder. Ou ela vai usar esse aumento de circulação sanguínea das mãos e vai atacar, Ledo. E Sim. vai atacar. E que engraçado que essa circulação sanguínea nas extremidades faz com que a pessoa tenha mais agilidade, mais força, né? Justamente por essa potência sanguínea. Só que pensa isso, Ledo, isso dá uma agitação. O medo dá uma agitação. Já pensou uma pessoa com medo, Ledo, com ansiedade generalizada, por exemplo, que a gente vai definir já, e essa pessoa está sempre nessa sensação de que a adrenalina faz a gente ficar em posição de luta ou fuga. É isso, ou tu luta ou tu foge. Imagina uma pessoa assim, às vezes 24 horas, Ledo, 3, 4 dias seguidos, com as mãos já formigando, os pés já formigando, a boca formigando, tremendo, o corpo tremendo, com taquicardia, Ledo. Que o transtorno de ansiedade generalizada, ele tem esse sintoma. A pessoa, às vezes, acha que não entende nem direito o que está acontecendo consigo mesmo, entendeu? Sim. Já pensou, Lê, de uma pessoa assim? E uma pessoa com um transtorno de ansiedade agudo, então, que é assim um boom repentino que dá, que a pessoa para no pronto-socorro e diz assim, ó, estou tendo uma parada cardíaca, estou tendo um problema no coração, meu peito dói, meu coração tá aqui, tá me sufocando, a pessoa com tosse seca, com aquela tossezinha seca, assim, parece que o coração tá batendo aqui. E aí a pessoa diz, tô morrendo, aquela sensação de morte, não consigo respirar, não consigo respirar. E às vezes vai parar lá no pronto-socorro. O médico fazer todo aquele exame e dizer, quem sabe tu procura um psicólogo, hein? Quem sabe um psiquiatra? Na realidade, o corpo humano nessa situação vai estar trabalhando sempre na aceleração máxima. Em um momento, alguma peça vai quebrar e daí vai ter esse problema aí. Então, muito bem colocado. Ansiedade é definida como vivência emocional do universo do medo, direcionados ao futuro com sintomas físicos. Já colocou nessa parte que já definiu esse ponto aqui, né, Marcelo? Já. Agora vai no terceiro ponto, o transtorno da ansiedade aguda. Isso. O transtorno de ansiedade agudo, Ledo. E meus irmãos que estão ouvindo. Então, o transtorno de ansiedade agudo. Ele é chamado de tipo pânico. Porque nós temos assim, ó, o transtorno de ansiedade agudo, ele vem com esses sintomas mais voltados para o corpo. O Sim. transtorno de ansiedade generalizado atinge mais o quê? Os pensamentos, tá? Então, vamos lá. O transtorno de ansiedade agudo, tipo pânico, é sintomas físicos. É o que eu disse. A pessoa está bem, aí dispara o coração. A pessoa está bem. Ledo, eu vou falar assim, eu até coloquei ali, vou contar o meu testemunho. Eu acordei eu estava dormindo, gente. Então, assim, eu não estava num trânsito horrível, eu não estava, assim, em perigo nenhum. Eu estava dormindo na minha cama, bem tranquilo, com meu maridinho lindo. Aí, acordei de madrugada, o quê? Eu estava com uma crise de ansiedade aguda. O que aconteceu comigo? E que acontece com muitas pessoas? Disparou o coração. Aí é os formigamentos nas extremidades do corpo, na boca, tremores no corpo, zumbido nos ouvidos, Ledo. O ouvido faz assim, de repente ele faz e fica aquele barulho, assim, aquele zumbido no ouvido. E parece assim, Ledo, que tu vai perder os sentidos. Quem já Sim. desmaiou alguma vez
sabe como é que é isso? Dá um zunido no ouvido, assim, daqui a pouco parece que tem um tampão, assim, e tu perde os sentidos. É bem parecido com isso, tá? Aí tem a dor no peito, uma sensação de sufocamento, né? Parece que é o que eu disse antes, né? Daquela tossezinha seca, a sensação de estar infartando, a sensação de estar morrendo mesmo. A Sim. pessoa tem sensação de estar morrendo. Normalmente, uma crise de ansiedade aguda, Ledo, essa tipo pânico, normalmente ela dura assim 20, 30 minutos, tá? E mais acontece de às vezes isso se prolongar. E aí, quanto mais vai se prolongando, o que acontece? Mais ansiosa a pessoa vai ficando, mais vai se acentuando os sintomas. E aí Sim. pode chegar um momento da pessoa realmente perder os sentidos. Porque sabe o que acontece com o nosso cérebro? Tá aí, olha aí, como Deus é maravilhoso, ó. Deus, por que às vezes a gente perde os sentidos? Porque o cérebro às vezes entende que que tem algum perigo iminente. E aí o que ele faz? Ele desliga a chave geral. Desliga, a pessoa apaga. Então, às vezes, a gente acha que aquele desmaiar, aquele perder o sentido, não é em todos os casos, tá? Por favor. Às vezes, a gente acha que aquele desmaiar é algo, assim, muito prejudicial à pessoa. Na verdade, é algo, uma chave geral que Deus colocou de defesa para o organismo. É como nossa casa, Ledo, em algum momento pode dar um curto-circuito em algum lugar. O que a gente corre fazer? Desliga a chave geral. Então, o Correto. cérebro da gente faz isso porque Deus colocou isso, entende? Então, a pessoa está em pânico, a pessoa está muito ansiosa. Chega um momento que o cérebro diz: não, eu vou desligar, porque senão vai dar um problema muito sério. E pá, e desliga a pessoa. Isso acontece. É Deus. Evita uma tragédia maior. Evita uma situação maior para que não ocorra, que não tenha, não vai trazer danos físicos maiores. Exatamente. Deus fez isso. É Deus. Isso aí não é criação do homem, não. Isso foi Deus quem fez. E aí, Ledo, tem a TAG, né, que a gente chama, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Esse, então, é assim, é dos pensamentos, né? Que nem eu disse antes, é o síndrome do pensamento acelerado. Então, o que acontece que a pessoa começa a ler, assim, dizer, eu sou muito preocupada. Tu já ouviu alguém falando isso, Leda? Eu sou muito preocupada. Tudo eu me preocupo. Eu fico preocupada com isso, fico preocupada com aquilo. Daqui a pouco a pessoa não está mais só preocupada, Ledo, com as situações específicas. Ela começa a se preocupar com um ponto e ruminar o outro. Aí ela se preocupa com outro ponto, continua ruminando o primeiro e rumina o segundo. Sabe o que é ruminar? Os irmãos aí, será que estão ouvindo, devem saber o que é ruminar, né? Será que precisa explicar, Ledo? Não, creio que não, não. O pessoal entende. Se alguém não souber o que é ruminar, a gente explica. O Ledo explica, né, Ledo? Que tu explica? Então, o que acontece? A pessoa vai amontoando. Um palavreado bem simples. A pessoa vai amontoando na mente dela pensamentos. Ela começa com preocupação, depois ela começa com a ruminação, e isso começa, Ledo, a ser uma constância e vai tendo esse amontoado de pensamentos na mente da pessoa. E ela fica dia e noite ruminando, dia e noite pensando. E aí o que acontece com essa pessoa, Ledo? Ela não dorme direito. Ela se torna uma pessoa muito cansada física e mentalmente, tá? Então, assim, a mente dela, Ledo, é como se fosse um liquidificador de coisas batendo dentro, tudo desorganizado, sabe? Mexendo o tempo inteiro, tudo desorganizado, pensando sobre várias coisas ao mesmo tempo. E isso atinge a pessoa, assim, ela começa a ter problema de concentração, ela não se concentra, Ledo. Ela vai ler a Bíblia, ela lê o Salmo de número 1, quando ela está lendo lá o último versículo, ela já não lembra mais o primeiro versículo. E isso que é um salmo pequenininho. Porque Sim. a mente dela está constantemente trabalhando.
E ao mesmo tempo que está constantemente trabalhando, é uma bagunça ali dentro e ela não consegue guardar nada de fato, armazenar nada de fato, sabe? É muito prejudicial. É mais ou menos aquela pessoa que também não consegue parar, você não consegue falar com ela, ela fica sempre, você fala uma coisa, já está olhando para o lado, ela não consegue se concentrar. Também entra nessa questão também, isso é, a pessoa que não consegue. Eu já conheço pessoas que você não consegue falar com ela e você tem um diálogo. Você troca uma meia dúzia de palavras, a pessoa já está aqui, está ali, parece que sempre está atrasado na vida e não consegue parar um minuto. Tem que Entra. ver, às vezes tem pessoas que elas são só agitadas mesmo, viu, Leda? Que isso é delas mesmo, que elas são super agitadas. Aí são pessoas que têm energia demais, que não conseguem ficar parado muito tempo. São pessoas que a gente fala assim que elas deveriam é, é, transferir essa energia delas tudo para alguma coisa, tá? Então, elas Uhum. deveriam usar essa energia que elas têm tudo na prática de um esporte, por exemplo. Vai praticar um esporte, vai fazer corrida, alguma coisa assim, que a pessoa acaba gastando um pouquinho mais de energia, Ledo, e aí ela consegue se concentrar melhor em outras coisas. Sim. Então, tem pessoa que precisa mesmo é gastar energia. Então, a gente não pode confundir, às vezes, uma pessoa que tem TAG, que é uma patologia, com uma pessoa Uhum. que é da personalidade dela ser agitada. Então, Sim, nem todo mundo que é agitado tem TAG. bem colocado. O irmão Vladimir faz uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, Sueli. Ele coloca assim: ansiedade pode ser um estado de ser ou de ter? Ser ou ter a ansiedade? Muito bem colocada. Olha, Eu acho que é bem interessante essa colocação, essa pergunta do irmão Vladimir Meire. é. Irmão Vladimir, ser ansioso todos nós somos, tá? Não, não. Todos nós somos ansiosos. É, eu acho que o ter essa ansiedade, né, que a gente pode colocar então ansiosa, uma certa linha de ansiedade linear, assim, todos nós temos, tá? Mas eu acho que sim, esse ter ansiedade talvez seja quando essa linha linear ela já não está mais linear. Ela dá uns picos, tá? Que poderia ser num transtorno de ansiedade agudo, por exemplo. Aí, assim, eu estou ansioso, tá? Então, pode ser assim, não, quando deu um pico nessa ansiedade, tá? Então, assim, fiquei um pouco mais ansioso. Há um pico maior é quando já estou lá para uma ansiedade aguda. Mas um certo nível de ansiedade é normal. Sabia que a ansiedade faz a gente se mover até, Ledo? Porque já pensa uma pessoa que fica só tranquila. Ledo, uma pessoa que está só tranquila, paradinha. É igual água parada, Ledo. A gente precisa ter um pouquinho de agito na nossa vida, É entende? necessário. Tem uma escritora que eu quero ver se eu lembro o nome dela. Se eu não lembro agora, eu vou lembrar daqui a pouco. A Anísia da Silveira. A Anísia da Silveira, ela diz assim, ó, não se curem demais. Pessoas curadas demais são chatas. Ela fala. Então, a pessoa que não tem nadinha, irmão Vladimir, nada de ansiedade, ela é chata, porque ela é estagnada também. Então, a ansiedade, ela faz a gente se mover, né? O problema é quando a gente tem, então, a ansiedade um pouquinho elevada, né? Então, ela começa com um pouquinho, que nem eu disse, para desenvolver um transtorno de ansiedade generalizado, por exemplo. Lembra que eu falei ali antes? Começa pensando muito, se preocupando muito, daqui a pouco só está ruminando, 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 e rumina uma coisa e acrescenta com a outra, e se preocupa com isso e acrescenta mais ruminação e vai. Aí é complicado. Aí é preciso pedir ajuda. No Alex Paulo ele coloca: tem como correlacionar a ansiedade com a síndrome do pânico? Sim, com certeza. Com certeza. Porque a síndrome do pânico, irmão Alex, ela é um agravante
dessa, então, que a gente falou sobre o transtorno de ansiedade agudo, que é o pânico, entendeu? Agora, a síndrome do pânico, quando eu disse... Síndrome, o que que é? Síndrome é um conjunto de, tá? Um conjunto de vários sintomas. Isso se chama síndrome. Então, a síndrome do pânico, tá? Ela vem com todas essas características que eu já falei antes, tá? Que é essa agitação, esse batimento do coração mais acelerado e aquela coisa toda. Só qual é a diferença, irmão Alex? É assim, ó, de eventuais episódios do transtorno de ansiedade, de um pico de ansiedade, de eventuais episódios, eu passo a me tornar uma pessoa com pânico. Então, assim, eu tenho pânico de... tem pânico do trânsito, tem pânico de animais, tem pânico de tantas outras coisas. Normalmente, a gente fala que o pânico, a síndrome do pânico mesmo, ela se instaura e ela fica mais acentuada quando a pessoa fica exposta a situações de medo, a situações ou objetos ou animais, pessoas que lhe causam medo. Por exemplo, eu vou, para ser mais clara. Irmão Alex, olha só. Então, eventualmente, uma pessoa tem uma crise aguda, tá? Eventualmente. Aí essa pessoa foi assaltada, tá? E essa pessoa que assaltou ela estava com um casaco preto e estava com um capuz na cabeça. E aí essa pessoa estava com um tênis branco e, sei lá, uma calça jeans. Calça jeans. Aí o que que acontece? Ela estava passando na rua aqui de cima da minha casa, alguma coisa nesse sentido. Então, essa pessoa, toda vez que ela vê algo similar, tá? Ou casaco preto com capuz, ou aquele tênis, alguém se aproximando dela na rua, perto da esquina onde ela foi assaltada. Tudo que parece que é similar já desencadeia outra crise aguda nela, sabe? Então, assim, um cachorro atacou essa pessoa. Toda vez que ela vê um cachorro, ela vai desencadear, então vai ser um gatilho para mais uma crise. É bem complexo, porque às vezes, por isso que quando dá uma crise, gente, precisa já pedir ajuda. Não pode deixar se tornar uma coisa assim mais complexa, sabe? Uma coisa mais instaurada de fato na mente dessa pessoa, no organismo dessa pessoa. O Ledo falou sobre adrenalina. Vocês já ouviram falar que a adrenalina vicia? Adrenalina vicia, tá? Então o organismo começa a pedir essa adrenalina. Então a pessoa começa a ter crises uma atrás da outra. Então, sabe quando a palavra de Deus diz que um abismo puxa o outro? Então a gente pode dizer isso, tá? De uma crise aguda se tornar uma síndrome de fato, né? Se instaurar de fato. Então um abismo vai puxando o outro. E nessa questão, Mansueli, a questão psicológica tem a mesma relação com a questão da saúde do corpo, a saúde física, né? Porque sempre diz assim, ó, sempre que o exame, o diagnóstico recente, breve, a cura é muito mais, tem muito mais facilidade de cura do que depois quando tiver a doença avançada. Nessa questão psicológica, tem esse mesmo pensamento também, esse mesmo ponto de vista, essa mesma situação, essa mesma confirmação que quanto mais novo, mais recente for, você colocou, quando a pessoa teve uma síndrome do medo, para um pouquinho, começa a repetir, buscar ajuda o mais breve possível? É bom. Antes que cronifique, né? Porque se torna uma coisa crônica, mais difícil de sarar. E
Só que o que acontece com a ansiedade, Ledo? Com a ansiedade é qualquer tipo de doença, de patologia que seja psíquica. Principalmente para toda a população, mas eu acho que para nós cristãos ainda tem mais um agravante. A gente acha que vai resolver, que vai esperar passar, né? Quando a gente tem um problema no rim, a gente corre procurar ajuda médica. Quando a gente está com o colesterol tá alto, diabetes, tudo a gente corre já. Meu Jesus, diabetes. Vou correr atrás, né? Principalmente os homens ficam muito preocupados quando se fala sobre diabetes e vão correr, procurar ajuda. Só que quando tem sintomas que são psíquicos, engraçado que as pessoas vão esperando para ver no que dá. E não procuram ajuda. Normalmente elas vão procurar ajuda quando já estão numa crise, assim, quando estão de uma forma bem severa já. E tu sabe, Ledo, que a questão da ansiedade, a ansiedade e a depressão, elas andam juntas. Então, e ansiedade e depressão, elas vão alimentando uma outra. E as pessoas vão deixando, Ledo, e as pessoas vão deixando. E aí, às vezes, acha que o outro lá que tentou suicídio é o vizinho. Dentro de casa, isso nunca vai acontecer. E aí vai cronificando esse estado psíquico, esse estado emocional, Ledo. Daqui a pouco a pessoa está lá no famoso fundo do poço, pensando em suicídio, inclusive, em tirar sua própria vida. Eu tô lendo esse livro aqui, eu ganhei, ó, Ledo, eu recomendo para os irmãos. Ó, esse livro é muito bom. Quando os problemas aparecem. É de um irmão, tá? É um livro cristão. Esse irmão aqui, líder de igreja, tudo, ele foi deixando, tem os problemas, ele foi deixando, Ledo, foi cronificando. E o que aconteceu em um certo momento? Ele começou a ter ideação suicida. Ele começou a pensar em morrer ao estado que ele ficou, porque o sofrimento dele era tão intenso, Ledo. Era tão intenso o sofrimento emocional dele, o sofrimento psíquico dele, que ele queria a morte. E se ele não fosse um homem de fé, na verdade, se ele não tivesse encontrado irmãos que encostaram o ombro do lado dele, não julgaram ele, e isso é uma coisa que a gente precisa colocar, Ledo, sabe? Que quando uma pessoa está com transtorno de ansiedade, só o que ela não precisa é pessoas dizendo para ela, tá, mas tu não tem fé? Tá, mas aí tu não é crente? Ah, mas isso é falta de fé. Ah, não. A Bíblia diz que não fique ansioso por coisa alguma. E aí, Ledo, uma pessoa que ela está com ansiedade, só o que ela não precisa é pessoas empurrando ela mais para o fundo do poço ainda. Ela precisa de pessoas que atirem corda e que resgatem ela lá de dentro. Não precisa dos amigos de Jó nesse momento aí. Não, Ledo. Ansiosa tem que estar distante dos amigos de Jó. Exato. Sabe um escritor que a gente ama ler? Que a gente gosta muito. Eu gosto muito de ler. Eu sei que tem muitos irmãos no Rio Grande do Sul que gostam de ler e tudo. É o Spurgeon. Quem é que nunca leu os livros do Spurgeon, gente? São muito bons. Sabia, Ledo, que o Spurgeon ele sofreu décadas com depressão? Sim. Décadas. Não foi nem 2 anos, nem 3 anos, nem 4. Foram décadas com depressão. Então, esse tabu que ainda existe no nosso meio, que, não, tudo não. Mas isso aí é falta de oração, vai jejuar que passa, lê a Bíblia que passa, entende? Ainda existe isso no nosso meio, infelizmente. As pessoas estão doentes psiquicamente e Sim. A gente está aí se criticando uns aos outros. Não pode. Tem que Sem dúvida ajudar. alguma. Sem dúvida, porque nós estamos trazendo esse tema aqui, a questão da ansiedade que leva à depressão. Nós precisamos ter temos visto várias pessoas até agora com a situação da pandemia
a gente diminuiu um pouco de ver o número de suicídio de pessoas cristãs, pessoas cristãs que tentaram suicídio, que se suicidaram, lamentavelmente, né? Amém? O irmão Vladimir completa. Significa que, de certa forma, ela está dentro de nós e que, de acordo com o que acontece em nossos dias, a de ansiedade despertam com picos diferentes, né? Então, é conforme realmente o dia que vai passando aí. Está Ledo, sendo nem bem. sempre, Ledo, só para antes que eu esqueça, nem sempre, irmão Vladimir, nem sempre vai desencadear, entende? Não são todas as pessoas que vão ter crises assim de ansiedade. Tem umas pequenas elevações, mas não vai ser uma crise, tipo um transtorno de ansiedade agudo, entende? Ou um transtorno de ansiedade generalizado. Mas acontece, todos nós temos ansiedade de uma forma linear, algum momento dá um pico, né? Dependendo do que acontece, o Ledo vai viajar e a Geni não dorme de noite, gente. Que é isso? Mas isso não significa que seja um transtorno. Agora Tá? nós já falamos da questão da ansiedade, o que que é a ansiedade, o que que ela traz, quais as situações, o que que ocorre, quais os efeitos que traz no ser humano. Todo o final do ano, irmão Sueli, toda a virada do ano, e não é diferente, as pessoas estão. A gente vê nas postagens no Facebook ou no Instagram, a um ponto, contando os dias para terminar 2020. Porque um ano foi um ano atípico, um ano onde as coisas não ocorreram da maneira que havia planejado, e as pessoas criam essa expectativa que na virada do ano, do dia 31 de dezembro, 1º de janeiro, as coisas tudo vão mudar num passe de mágica, vai voltar tudo como era. Como é que nós podemos... A pessoa que, em primeiro ponto, eu quero trazer aqui a primeira pergunta. Como viver com as frustrações, aquela frustração do ano que passou, aquela expectativa que havia, a ansiedade que chegou ali, que aconteceu, toda a situação nós já comentamos, e não conseguiu alcançar o seu objetivo. Essa ansiedade, esse sonho do dia 31 de 2019 a 1º de janeiro de 2020 não tornou-se realidade. E houve uma frustração e está nessa ansiedade pela expectativa do novo ano. Como agir diante dessa maneira? Queremos nossa vida de volta. É aquela frase do início, né? Olha, Ledo, primeiro uma coisa eu acho que precisa ser esclarecida. O calendário, Ledo, o calendário foi uma coisa que foi inventada só para organização, tá bom? Então, assim, não é uma coisa milagrosa, mística, que assim, ó, virou 31 de dezembro. Uau, é como passar num portal, entende? Eu até coloquei aqui, para quem olhou o filme Nárnia, não é entrar dentro do roupeiro lá e sair do outro lado em Nárnia, gente. Não é um portal, não é um momento mágico. Não adianta colocar a roupa vermelha para ter mais amor, nem a roupa amarela para ter mais dinheiro, nem a branca para ter mais paz. Todas essas coisas que nos dá é Deus, é o Senhor. Então, nós cristãos não podemos ser supersticiosos. Esse ano, a maioria das pessoas não alcançou o que eu almejava. É, ah, quem é aquele que pensou assim, não, esse ano eu vou para academia, esse ano que não foi mesmo. Quem pensou assim, esse ano eu vou emagrecer dentro de casa? Não. Aquele que sonhou, Ledo, em ter em crescer na empresa, uma promoção na empresa. Num ano que as empresas todas estiveram em crise, Ledo. Então é assim, nós idealizamos, meus irmãos, e talvez eu já tenha falado outro dia aqui com vocês isso. Nós idealizamos coisas na mente da gente. A gente pensa, né? Assim, não, a partir do mês que vem, a partir de segunda eu começo a dieta. A gente idealiza coisas. A partir de 1º de janeiro, não, eu vou mudar tal coisa.
A gente idealiza coisas na vida da gente, a gente vive idealizando. E é bom que a gente faça isso, Ledo, porque se a gente não fizer isso, a gente não vai projetar coisas para o futuro, né? Mas a gente precisa ter nosso pé no chão, tá? A gente pode idealizar coisas, mas a gente deve viver no real, tá? Então, assim, Ledo, para ter mudanças no ano que vem nas nossas vidas, nós vamos ter que mudar nossas atitudes. Não é o ano de 2021 que vai trazer uma magia sobre as nossas vidas. Queremos coisas diferentes, façamos coisas diferentes. O meu pastor Elias já fala isso. Quer coisas diferentes na sua vida, tem que mudar suas atitudes também. E meus irmãos, vamos olhar. Essa semana eu postei algo no Facebook que diz que vamos valorizar o que a gente já tem. Não vamos focar, porque daí só vai, assim, a ansiedade vem das pessoas, Ledo, nessa virada de ano, e eu vou te dizer uma coisa, muitos suicídios na virada do ano. Porque as pessoas têm essa coisa mística na mente delas, não conseguiram até o dia 31 de dezembro, não vão conseguir mais, frustrou, se sente, assim, um desastre. Gente, nós temos mais um ano pela frente. Nós temos mais um ano pela frente aí que Deus está nos dando para mais uma oportunidade, não é o fim de tudo. Sim. Então a gente precisa ter isso na nossa mente, que que nós devemos olhar, então não por aquilo que a gente não conquistou, mas aquilo que a gente já tem. Quem me segue lá no segue eu Alexandre lá no Facebook, dá uma olhadinha no vídeo que eu postei essa semana. Acorda de manhã cedo, se tu conseguir olhar para o espelho e conseguir te ver, dá glória a Deus. Está enxergando. Sentou na mesa para o café e tem o que comer, dá glória a Deus. Ai, tu consegue, vai ter um transporte público, dá glória a Deus. Tem um emprego, dá glória a Deus. Não está passando fome, dá glória a Deus. Deus está te sustentando. Tem vida, glória a Deus. Vamos lá, a gente precisa olhar, Ledo, para as coisas que a gente já tem. E não ficar a ansiedade, Ledo, ela tem uma característica interessante, né? E que a gente fica inquieto pelas coisas do futuro. Mas o futuro pertence a Deus. E eu falo e repito várias vezes que as pessoas não são mais felizes porque elas ficam presas em lembranças do passado e ansiosas demais com o futuro. E elas não conseguem o que a gente chama de se presentificar. O que isso quer dizer? Ficar no presente. Ficar no presente. Sabe que no início do ano passado, não, no final do ano passado, no início desse, não me lembro direito se foi no final do ano passado ou no início desse, o pastor Reis ali da nossa congregação, ele falou, profetizou, que esse ano seria o ano do jubileu. E aí, que todo mundo, uau, é o ano do jubileu, gente, ano de vitória. E vamos jubilar. Tá certo. Aí o pastor Elias, essa semana, falou que foi estudar um pouquinho sobre o jubileu. O ano do jubileu é o ano de dependência de Deus. É o ano que o povo não deveria plantar nada. Eles iam comer só do que a terra produzisse por si própria. Era Deus que traria para eles, Ledo. Sim. Então, só que daí, assim, nós ali já estamos idealizando. Quando o pastor Reis falou em jubileu, a nossa mente já vai lá, né? Muita vitória, muita vitória. Verdade. Amém, maravilha. Nós vamos voltar aqui, o irmão Antônio Santos, ele pergunta, isso tudo pode desencadear labirintite? A labirintite, meu irmão, pode. É que a labirintite, meu irmão, ela é uma alteração no labirinto, né? Uma alteração no labirinto. Então, aí tem que ver, é que são muitas as questões que podem levar a uma alteração no labirinto, né? Mas, por exemplo, eu tive ano passado, irmão, deslocamento dos cristais auditivos do lado esquerdo. E
E é bem possível que seja a doutora, inclusive, que me atendeu na época, falou que estresse, e estresse e ansiedade também, pode fazer causar esse deslocamento nas cristais auditivos. E qual era minha sensação, o meu sintoma, meu irmão? Parecia que eu estava caindo num abismo. É a coisa mais terrível que pode. Eu não ficava tonta. Parecia que eu estava caindo num abismo. E depois que me deu esse deslocamento dos cristais, então deu uma alteraçãozinha no meu labirinto. E então eu tenho tonturas de tempos em tempos, aí tem que tomar um remedinho, né? Mas, olha, irmão, o estresse e a ansiedade, eles alteram tanto o organismo da gente, eles alteram tanto o organismo da gente que pode atingir, sim, o labirinto, tá? Mas nem tudo, né, nem toda alteração no labirinto é por causa de ansiedade, estresse, deslocamento de cristal auditivo e coisas do tipo. Então, É, tem colocou, questões colocou. específicas do labirinto. O Alex Paul coloca um pequeno devaneio. Muitas pessoas gostariam de vivenciar situações do passado, porém gostariam de voltar com a bagagem que tem hoje, para fazer diferente. Penso que essa bagagem foi adquirida exatamente pelo ensinamento que situações muitas vezes adversas proporcionaram. Sem dúvida alguma, assim, quem é que já não pensou dessa maneira aí, né? Nesse ponto aí. Acho que a gente até aprende mais com os erros do que com os acertos, viu, Ledo? Porque os erros marcam mais a gente, né? É, realmente marca, sem dúvida alguma, aí, né? Que nos marcam as situações aí. Nós falamos, então, nessa questão, a virada da passagem do ano, aí. O que nós poderíamos organizar para não termos a ansiedade, irmã Sueli, para o novo ano, para nós poder passar, não vou dizer assim que passar tranquilo, porque a gente tem ouvido muitas pessoas projetando a passagem do ano, os feriados que vão ter, e está havendo muitas restrições, e está trazendo uma certa preocupação. Então, qual seria a orientação nessa questão junto da ansiedade para que não tenha uma frustração nessa passagem do ano em que o Natal que se aproxima, que vai ser um feriado, então vai dar um feriado prolongado, a mesma coisa na virada do ano, como já colocou, que não é uma chave, não vai ser uma chave mágica, mas a pessoa tem o encontro com seus familiares e muitas pessoas não vão poder realizar o que sempre realizavam. Que seria para poder superar esses momentos e poder passar por esse período aí? Ledo, acho que, em primeiro lugar, fé em Deus, né? Confiar em Deus. Mas, de uma forma mais prática, né? Tem a questão espiritual, com certeza, mas de uma forma mais prática, Ledo, as pessoas precisam aprender e se esforçar para isso, Ledo. Olhar o que tem de positivo, tá? Não vão poder fazer a festa? Tudo bem. O que define o Natal, Ledo? Por exemplo, Natal é o nascimento de Jesus. Quem sabe vai ser até que enfim um Natal que a primeira situação, a primeira lembrança que vai vir não vai ser do presente. Quem sabe vai ser o primeiro Natal que para alguns não vai ser a caixa de cerveja, né? Quem sabe para algum até que enfim vai ser um Natal de reflexão, de ficar pensando sobre, né, Ledo? E lembrar de Jesus Cristo. Temos salvação em Jesus, que é o nosso maior presente. Viver um dia de cada vez, Ledo. Entende? Viver um dia de cada vez. Então, assim, não fazer grandes projetos agora também, porque a gente não sabe. Acabou a pessoa faz projetos, Ledo, muito grandes, muito mirabolantes, e depois ela se frustra porque ela não alcançou aquilo. Sim. Agora não é o momento de fazer grandes projetos, é o momento de jubileu, de dependência de Deus. Então, se conseguir, dá glória a Deus pela internet, dá glória a Deus pelo celular, dá glória a Deus por isso aqui que a gente está fazendo agora.
Se comunique, faz uma chamada de vídeo, Ledo, com a família, dá graças a Deus, né? Aqueles que estão enlutados nesse final de ano, né? É, por mais que seja uma situação de tristeza, de luto, não vai ter aquele ente querido ali junto, procura trazer a memória as lembranças, as coisas boas, sabe? Trazer à memória aquilo que te traz esperança também. Então, Sim, eu acredito que esse período é um período da gente se reinventar. É um momento da gente ressignificar a nossa vivência familiar, o nosso Natal, a nossa virada de ano. É um momento de reflexão, viu, Ledo? E as pessoas, meu conselho é o quê? Foquem nas coisas positivas que tem. Então fica pensando no que perdeu, no que não vai conseguir fazer, vai ou não vai fazer. Não foque nisso, pensa nas coisas boas. Vai ter o que pôr na mesa? Maravilha, não vai poder fazer a festa? Tudo bem. Não vai poder ir na loja comprar presente? Espero que a maioria dos irmãos não vão se meter dentro das lojas lotadas, né? Aí ainda pegar Covid, porque às vezes, o que acontece, Lê? Eu às vezes sou meio rude nas minhas palavras. Posso abrir um parênteses aqui, Ledo? Deixa, Ledo. ó, depois eu também falo uma coisa também, eu vou dizer também uma situação também. Eu já sei, imagino o que vai ser. Porque assim, ó, Ledo, que eu percebo que as pessoas não se cuidam, as pessoas ficam se expondo, as pessoas ficam tentando a Deus. É Elas verdade. acham, elas ficam fazendo coisas que não deveriam fazer e acham que Deus tem que proteger elas, que Deus tem que guardar. Elas saem de casa, se metem dentro de uma loja lotada, vão por aí, ainda de sangue de Jesus está sobre a minha vida. E acham que é assim que a coisa funciona. Ou então, alguns adoecem depois e acham que Jesus é obrigado a curar. É que nem uma pessoa que tem o colesterol super alto, tem diabetes, etc., aquela coisa toda, não se cuida. Não cuida da alimentação. Olha, é uma vida totalmente desregrada. Aí a enfermidade vem, acho que Jesus tem que curar. Então, assim, nós precisamos fazer nossa parte também, tá, Ledo? Então, agora, essa virada de ano aí, para nós termos menos angústias, menos ansiedade, Ledo. Tem as partes que nós temos que fazer também. Vamos nos cuidar. Eu vou contar uma coisa para vocês, que assim, ó, teve um dos anos que Deus mais prosperou o Alexandre, assim, em todos os sentidos. Não tô falando de financeiro, assim, de prosperidade. Nós, a nossa família, que Deus nos abençoou de uma forma tremenda. A virada do ano, nós fomos pro batismo na igreja, em Alvorada. Depois nós voltamos para casa, nós comemos bolachinha de água e sal com margarina e tomamos suco e fomos dormir. Então, assim, ó, não é não ter um banquete na mesa que vai fazer tu ser abençoado ou não. É tu ter Jesus. Mas a tua parte tu tem que fazer. Meus irmãos, vamos vigiar. Para assim, ó, não vamos trazer ansiedade, não vamos provocar problemas, preocupações para nossa cabeça. Nós temos que vigiar também. Fechei parênteses. Sim. Quero ser política hoje, é. Ah, mas essa é uma realidade mesmo, que pessoas estão brincando, muitas vezes não estão vigiando. Ah, isso é real. Eu sempre tenho postado aqui no meu Facebook aí algumas coisas que eu sou completamente contrário. E daí tem pessoas que acham que eu estou liberal. Não, tem que ter o cuidado. Nós temos que ter a prudência, que tem aí, a pessoa tem que ter a prudência, o cuidado realmente e saber onde é que está. E quero abrir, pelo menos, abrir o parênteses. Alguns dias atrás tinha uma senhora que ela estava no shopping, eu tive que ir lá comprar algumas coisas no shopping, e ela reclamando que não estavam controlando a entrada de pessoas na loja. E eu olhei para ela e eu vi que ela estava só olhando a vitrine e perguntei, e o que a senhora está fazendo aqui? Se está reclamando que tem muita gente, por que está ali então? Então não vá nesse lugar, evite essa situação. E nós temos que ter esse cuidado realmente. É uma questão aqui.
de preservar nossa saúde, não, como é bem colocado. Não adianta depois querer correr para Deus, Deus pode curar, com certeza, não há dúvida alguma. Só que se nós provocamos, nós vamos estar provocando. Por que vamos provocar a situação? Então, evitar realmente a situação. E muitas pessoas hoje estão preocupadas, estão ansiosas, como é que vai ser no final do ano. E bem colocado aí. Muitas vezes hoje nós temos saúde, nós temos nosso trabalho, temos nosso ganha-pão. Não estar faltando alimento já é o momento de nós estarmos agradecendo a Deus, estar louvando a Ele em qualquer situação que estivermos, né, irmão Sérgio? Com certeza, Leto. Com certeza. Vamos valorizar o que Deus nos deu. A gente precisa, por mais que a gente fale, Ledo, que a gente valoriza, mas na prática muitos de nós não valorizam, não. A gente fica focando muito nas coisas que a gente tem, nas coisas que a gente não conquistou, nas coisas que a gente gostaria de ter e não. Vamos olhar porque teve de positivo. Tiveram algumas coisas positivas. Tiveram, sim. É um momento, assim, Ledo nunca se pensou tanto, se refletiu tanto sobre a finitude da vida quanto esse ano. Quanta gente voltou para Jesus esse ano, Ledo? Realmente. Muitas pessoas voltaram para Jesus. Então, o que parece ter sido assim, não, isso aí é uma praga, e ok, é mesmo, isso aí veio assim para desestruturar mesmo tudo isso. Sem Só dúvida alguma. que aqueles que são cristãos fiéis ficaram mais firmes ainda, porque foram orar mais. Aqueles que estavam, muitos que estavam desviados, pediram reconciliação. Agora, por quanto tempo eles vão ficar na igreja? Que eu não sei, né? Se a pandemia for embora, eles também vão, não sei, talvez, né? Mas é uma oportunidade que Deus vem dando, Ledo, para as pessoas. Então, assim, as pessoas adoeceram, muitas delas aceitaram Jesus, a gente não sabe, porque estavam lá elas e Deus isolada dentro de hospitais. É. Quem sabe quantas pessoas aceitaram Jesus ali, Ledo? A gente não sabe. Então, assim, uma coisa eu tenho certeza: Deus não perde o controle de nada. O que aos nossos olhos parece ser uma catástrofe, para Deus é salvação. Então, ele não perde o controle de nada. Sem dúvida alguma. E a sociedade estava vivendo numa correria sem, estava acelerada andando a 200, eu sempre digo, estava a 200 por hora, ninguém parava. Você, muita gente ia conversar com alguém, não, para porque não tenho tempo. As pessoas não estavam mais conseguindo viver, conviver junto. E hoje nós vemos que muitas famílias estão retornando à unidade, coisa que estava se perdendo. Eu creio também nesse ponto aí, ó, essa situação trouxe um pouco mais para uma reflexão, que muitos não estavam mais refletindo sobre o real, o verdadeiro valor da vida, o valor das conquistas que tem, que estavam passando e hoje estão trazendo. E na parte espiritual, sem dúvida alguma. Eu digo um dos pontos principais, por exemplo, se não tivesse havido a pandemia, eu tenho certeza que nós não estaríamos aqui nesse momento Não. falando de assuntos que não são novos agora, são assuntos que já estão há anos, estão a questão da ansiedade, a depressão, situações que cada ano que passa está se agravando mais e creio que nós não estaríamos aqui falando nesse momento e nem participando toda sexta-feira da live Prosa Cristã, porque foi um momento que surgiu e que Deus está nos direcionando e creio que está trazendo muito ensinamento para muitas pessoas, né? Exatamente. E eu vou te dizer mais, Edu, foi um momento de descobertas, esse momento da pandemia. Realmente. Descobertas boas e descobertas ruins. Descobertas boas, né? Esse mesmo, essa questão de a gente acabou evoluindo nessa questão aí de internet, Ledo. Aí, ó, live, olha que maravilha! A gente está se, né, evoluindo nisso aí, é uma coisa que veio para ficar, né? Veio para É verdade. ficar. Mas também foi um momento de descoberta, daí tiveram famílias que descobriram que já não eram mais família. E aí veio a crise dentro dos lares também, né? E isso aí provocou muita ansiedade, muitas crises também dentro dos lares. E aí foi esse momento de descoberta. Então, essa pandemia, ela veio para mover a estrutura geral, né? Mas é importante, foi importante, assim, eu estou procurando, eu fiquei
meio desestruturada. Eu fiquei igual uma barata tonta, Ledo, nos primeiros dias de pandemia. Mas depois eu comecei fiquei mais estruturadinha e comecei a aproveitar o que tinha de bom. Inclusive meu marido, meus filhos direto em casa, né? Foi super bom. Ai, ai. Uma palavra para todos que estão nos assistindo, uma palavra final e também para que uma palavra de fé e esperança para um novo ano que está começando. Primeiro, Ledo, quero te agradecer, viu? E tu foi corajoso, hein? Me convidar de novo. Mas eu quero ler aqui, irmãos, para encerrar, dois trechos desse livro, tá? Que eu falei para vocês, que eu recomendo, tá bom? Primeiro trecho que eu vou ler é rapidinho, não são várias páginas, Ledo. Não precisa ficar ansioso, Ledo. Primeiro trecho é um trecho de uma estudante de uma universidade que ela tem ansiedade, tá? E esse trecho eu vou ler para as pessoas, às vezes, que duvidam da fé de alguém porque tem ansiedade. O fato de uma pessoa ter ansiedade não significa que ela não crê em Deus, que ela não tem fé em Deus. O fato de uma pessoa ter depressão não significa que ela é uma pessoa que não tenha fé em Deus, que ela não seja fiel a Deus. Muito menos que ela esteja em pecado, tá? Então, assim, isso aí precisa cair por terra, tá bom, meus irmãos? A gente precisa apoiar eles. E olha o que essa moça disse. Ela disse assim: eu creio na graça. Não somente aquela graça definitiva que foi manifesta quando Jesus morreu na cruz, mas a graça que diariamente infiltra a minha vida, que me oferece perdão quando inevitavelmente eu peco, que me oferece redenção presente e futura. Eu creio, ela diz. Existe mais que apenas esse crer. E aí ela diz: aqui também há dor profunda. Existe um exílio que parece ressurgir com mais frequência que a minha alegria, e um cansaço presente que nem consigo entender. Poderia encher páginas com a agitação que sinto dentro de mim. Olha a ansiedade aí. Mas para o momento basta dizer isso. Luto, choro e escolho reivindicar dentro do meu coração que, em e através de tudo, eu ainda creio. Amém. Então, é uma moça com ansiedade, mas o que ela crê. E com tudo isso que ela passa, meus irmãos, que ela passou, na verdade, ela crê. Então, a esperança dela está sempre em Jesus. Então, uma pessoa que tem ansiedade não significa que ela não crê. Ela crê sim, e tem pessoas, eu conheço pessoa que tem ansiedade, Ledo, e que são assim, pessoa que ora na madrugada, usado por Deus, que são pessoas assim, ó, que eu admiro demais, demais. E tem ansiedade, Ledo. E aí? São mistérios. E aí, aqui eu tenho um outro trechinho que eu quero ler sobre. Até foi baseado na crise que o profeta Elias passou, que chegou aí lá para a caverna. E Deus disse para ele em dois momentos. Deus disse para ele: o que fazes aí, Elias? E Elias começou a falar. Daqui a pouco Deus falou para ele de novo: o que fazes aí de novo, Elias? Né? Ele perguntou de novo, e Elias de novo falando, né? Então a gente a necessidade que se tem de falar quando está com um pensamento agitado, né? Então, esse escritor, um escritor alemão, o Krummacher, ele escreveu o seguinte: escute, por mais que lhe pareça ter bastado, como se o fardo da vida não devesse mais ser suportado, faça como fez Elias. Fuja você também ao silêncio da solitude e eu lhe mostrarei uma árvore. Ali você se lançará debaixo dela. É a cruz. Sim, um madeiro, coberto de espinhos e aguilhões que penetram a alma, revestido por pregos que ferem o coração, que causam dor e sofrimento. Mas essa árvore tem também um perfume que refresca a alma. Na presença da cruz,
Não se pensa mais em reclamar da enormidade de seus sofrimentos, pois o amor de Deus em Jesus Cristo por você, sim, por você, meu irmão, pobre pecador, logo afastará todos os seus pensamentos e reflexões para longe de tudo mais. Sob ou debaixo da cruz, as suas queixas logo serão absorvidas pela paz do Senhor. Amém. Então, é uma palavra de fé que eu deixo para os irmãos. Por mais que venham as crises, meus irmãos, uma coisa que a gente não pode perder, a gente perde as forças, a gente perde o poder, às vezes, de raciocinar de uma forma clara, a gente perde tantas coisas, mas tem uma coisa que a gente não pode perder. Creia, tenha fé em Deus, busque a Ele, que vai chegar o momento que Ele vai inundar a nossa mente e o nosso coração com a presença dEle, com a paz dEle. Nos deixamos, Ledo, ser usados pelo Senhor para ajudar uns aos outros, Ledo. Para Amém. abraçar, para acolher, para orar junto, para dizer, eu estou junto contigo, meu irmão. Essa batalha é tua e é minha, nós vamos lá e nós vamos vencer em nome de Jesus Cristo. É esse o nosso papel, Ledo. Apoiar uns aos outros, dar força uns para os outros, orar uns para os outros. Sabe aquilo? Levar a carga uns dos outros? Pois é. É isso aí que nós devemos fazer, Ledo. Vamos levar os ansiosos nos ombros. Em nome de Amém. Jesus. Maravilha, né? Queremos, maravilha, essa mensagem que deixo para todos nesta oportunidade. Tá? Nós temos geralmente 1h30, hoje passamos um pouco porque a prosa está muito maravilhosa. Não que as outras não sejam, né? Semana passada nós quase tivemos uma prosa pentecostal aqui. É, A, é a arte verdade. estava... Aí não se conteve aí, né? E fomos às lágrimas aí, porque realmente sentimos a presença de Deus. E hoje também não é diferente, é um assunto um pouco mais sério, mas não que os outros não seja, né? Mas é um assunto mais refletivo hoje, né? E nós, como cristãos, não podemos deixar passar essa data. Muito está sendo falado da Bíblia, o livro mais lido, o livro mais amado, o livro mais odiado, aonde estão querendo hoje até fazer uma nova tradução para poder trazer dentro do conforto que muitos querem, mas nós prezamos pela Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos que estão nos ouvindo, não podemos deixar de falar do livro, que é o livro do livro. A irmã Sueli estuda, tem os livros, tem os professores, tem os mestres, nós lemos muitos livros. Mas o livro principal, o que vai ser? A Bíblia Sagrada. Bíblia, a Essa Bíblia. Bíblia, O que exatamente. Eu poderia falei dizer, irmã esses dias na Sueli? igreja, Ledo. Esses dias eu falei na igreja, Ledo, que é, eu estou estudando psicologia, estou encerrando já daqui a pouco a psicologia. Amei, aprendi muito, mas a psicologia só me serve até onde ela não fere a palavra de Deus. A Bíblia continua sendo a regra de fé e conduta da minha vida e da minha família. Então, é a palavra de Deus. E ela é poder de Deus para as nossas vidas. E, Ledo, eu sei que a hora está avançada, mas deixa eu contar uma coisa para os irmãos que estão ouvindo. Há poucos dias atrás, nós fomos fazer evangelismo na rua. Levar algumas coisas para as crianças e tudo. Nós levamos exemplares da Bíblia. Não me lembro exatamente agora quantos, se eu não me engano, foram uns 50 exemplares da Bíblia. Levamos para os moradores que moram embaixo de viadutos aqui de São Paulo, né? Os moradores e as pessoas em situação de rua. Sim. Ledo, as pessoas queriam a Bíblia. Quando elas viram que a gente tinha a Bíblia, elas viram na volta do carro e eu quero, deixa eu levar uma para minha mãe, eu quero, eu quero. Elas queriam. Faltou Bíblia, Ledo. As almas estão com fome da palavra. E a gente pretende agora, daqui a poucos dias, fazer outro e comprar mais exemplares. E vamos levar a palavra de Deus para esse povo. Amém. Então, nós, como cristãos, que amamos a palavra de Deus, não esqueça. Foi em 2001 que foi instituído no Brasil o Dia da Bíblia, que era esquecido.
Desde 1637, quando foi exposta a primeira palavra, a primeira Bíblia foi exposta no Brasil ao público, e ela continua. E só em 2001 que ela foi oficializada o Dia da Bíblia. Nós comemoramos tantos dias, tem tantas coisas que ocorrem por aí, tantos dias que são comemorados. E nós, como cristãos, eu deixo aqui o convite: ame a palavra de Deus, mas comemore esse dia, porque muitos lugares, muitos países, muitas pessoas gostariam de ter a Bíblia Sagrada. Nós temos relatos de situações em país comunista onde uma pessoa, eles brigam por uma folha da Bíblia. E nós abrimos aqui quantas Bíblias que nós podemos ter. Nós abrimos até o celular e escolhemos quais as versões que nós queremos ter. E muitas de nós não valorizamos. Então, quero deixar aqui a minha gratidão a Deus por ter a sua palavra escrita em nossas mãos, nós poder participar e compartilhar das bênçãos de Deus. Nós aprendemos com Ele, aprendemos com a Bíblia, crescemos com a Bíblia. Muitas pessoas aprenderam a ler através da Bíblia Sagrada, que do Espírito Santo deu sabedoria para poder compreender e entender. Então, a Bíblia, ame a Bíblia, mas não apenas ela fechada, mas medite nela de dia e de noite, como diz a palavra do Senhor. Medite dela, meditar, é pensar, é olhar para a palavra do Senhor, ver o que ela está dizendo, que tem palavra maravilhosa para nós. Amém? Então, queremos agradecer a todos, pastor Alexandre, irmã Sueli, toda a família aí, nossa gratidão por estar conosco nesse ano 2020, por ter participado conosco, nós ter incentivado esse projeto. Eu deixo aqui a minha palavra de gratidão e rogo que Deus continue usando vocês poderosamente cada dia mais e mais. Amém. Obrigada, Leto. Obrigada pelo carinho. Um abraço a todos os irmãos que estão aí, aqueles que vão ouvir, vão assistir em outro dia. Um abraço bem apertado para os meus irmãos gaúchos aí, os demais, né, que estão aqui. Ah, eu não posso. Os de São Paulo também, os de São Paulo também. Um abraço. Obrigada, Leandro, por tanto carinho, tá? Um abraço para a Geni. Amém.